Bom dia, boa tarde, boa noite. Reunidos novamente pelo Evangelho, vamos levando os nossos pensamentos, iluminados pelo nosso Mestre Jesus, que os seus ensinamentos, a sua bondade, a sua majestade envolva todos nós em muita luz e em muita paz. E o nosso tema de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 62 chama-se Devagar, mas sempre. Começa com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Palavras de Paulo. Já iniciando pensando nesses primeiro trechinho, o nosso interior, ou seja, nós somos feitos para crescer, para aprender, para evoluir. Embora às vezes a gente se perca aí no caminho, nas nossas atividades diárias, na nossa vida exterior, o nosso interior vai aprendendo, às vezes pouquinho a pouquinho, mas vai aprendendo todo dia a melhorar. E Emmanuel vai explicar para a gente dizendo assim: observe o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta da semente insignificante. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Então ele dá o exemplo aqui para a gente de que tudo na natureza é conseguido com o tempo, gradativamente. A gente não muda, como se diz, a natureza não dá saltos. A gente não muda do dia para a noite. A gente não coloca uma semente num vaso e no dia seguinte ela já virou uma árvore. Tudo tem o tempo que a gente chama o tempo de Deus. Tem um prazo para começar e um prazo para terminar. E a gente precisa respeitar esse tempo, o nosso tempo interno de melhoria, mas a gente não pode estagnar, ficar aí parado esperando que as coisas vão acontecer. Durante todo o período de transformação da semente em árvore, ela vai trabalhando, ela tem que sair da terra, ela tem que crescer, as folhas precisam aparecer para que ela cresça. Não é da noite para o dia, mas existe aí um passo a passo, assim como nós, precisa ser seguido. E Emmanuel diz assim: não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A gente lembra disso quando a gente fala de profissões. Às vezes a gente quer ser o diretor de uma empresa, a gente quer ser um grande artista, a gente quer ser um grande palestrante. E esquece que a gente tem que começar devagarinho, estudando, trabalhando, nos informando, nos fortalecendo para chegar nesse objetivo. São passos a serem cumpridos. E ele fala para a gente não esquecer do trabalho do dia a dia, porque são esses pequenos passos que a gente dá todo dia que faz a gente caminhar a estrada inteira. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. E aí ele não está falando de uma vida só, está falando de todas as nossas encarnações, de todas as oportunidades que a gente recebe dentro de uma mesma encarnação para mudar. Então é um processo renovador e constante. Talvez a gente não mude tudo nessa vida que a gente precisa fazer, é muito provável que não, mas a gente terá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que a gente cresça e evolua.
Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Orai e vigiai. Para que a gente possa melhorar, a gente precisa desse esforço diário de autoconhecimento, de aperfeiçoamento, modificando as nossas más tendências, e todos nós temos dificuldades, defeitos, falhas, e é difícil que a gente impeça que isso aconteça na maior parte dos casos, porque a gente está aprendendo. É como dizer para a criança, quando ela começa a caminhar, que ela não pode cair. Ela vai cair uma porção de vezes, até que ela consiga se manter firme nas duas pernas. Então a gente precisa desse passo a passo, como a gente já falou, para que a gente aprenda dia a dia. É preciso perseverar. E ele diz: se algum ideal divino te habita o espírito, não esqueças o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Às vezes a gente despreza aquele tempinho que a gente perde com alguém que a gente ama para conversar, para ouvir uma reclamação, mas isso está trabalhando também dentro de nós a tolerância, a paciência, a boa vontade. Às vezes a gente deixa as tarefas pequenas de casa porque a gente acha que elas não são dignas de nós, porque nós já somos muito superiores, não precisamos fazer esses pequenininhos serviços, e são esses pequenos serviços da casa, da nossa higiene pessoal, que vão fazer com que a gente atinja o nosso objetivo máximo. Porque se a gente não aprende a higienizar o nosso corpo, como é que a gente vai, que é o vaso do nosso espírito, como é que a gente vai conseguir prosseguir aprimorando o nosso espírito, se a gente não consegue cuidar do que a gente está vendo, muito menos do que a gente ainda não entende. A ensejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo implacável dominador de civilizações e homens marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. O tempo passa de segundo a segundo, mas ele não para. Assim ele está dizendo para nós: prossiga, persista. Muitas vezes a gente precisa alterar a nossa rota, porque às vezes a gente está caminhando por um caminho que não é legal. A gente está sofrendo, a gente está passando por dificuldades, e é preciso que a gente se conheça para saber se aquele caminho que a gente escolheu realmente é o melhor para nós. Sabendo que sim, tendo certeza disso, aí a gente tem que aperfeiçoar, caminhar, perseverar no nosso projeto. É difícil às vezes, quanto mais difícil, mais a gente tem que se fortalecer, porque estamos aqui para aprender. Isso não tem opção, nós estamos aqui para evoluir. E às vezes, assim como o crescimento, a evolução dói. E a gente precisa desses pequenos sofrimentozinhos diários, desses pequenos apertos nos nossos parafusos, para que a gente caminhe corretamente. Porque se a gente começa a deixar a máquina aí desmontando, caindo os parafusos pelo caminho, lá adiante ela vai estar toda no chão e a gente não vai conseguir caminhar. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre. Então ele está fazendo aqui um convite para que a gente persevere. Não significa correr desesperadamente atrás das coisas, porque isso gera ansiedade, gera problemas no caminho. Às vezes a gente passa por cima das pessoas para conseguir o que a gente quer e não é esse o objetivo. Às vezes a gente desiste no caminho porque gasta toda a energia logo na saída e no meio do caminho a gente se perde. Então é preciso respirar, buscar a inspiração do alto, elevar o nosso pensamento e falar: meu propósito é esse, eu vou trabalhar para ele, o que eu preciso para atingir esse objetivo. Às vezes a gente precisa de estudo, às vezes a gente precisa de paciência, às vezes a gente precisa de força física, às vezes a gente precisa de boa vontade, às vezes a gente precisa de respirar, de oração e de fé. Às vezes a gente precisa de paciência, mas no nosso caminho,
o que quer que a gente tenha escolhido para melhorar, para evoluir, tudo vem com o tempo. E se a gente lembrar que Deus está no comando de tudo e que a gente vai chegar aonde a gente precisa com o nosso esforço e com as bênçãos de Deus, a gente caminha até lá. Muita paz para nós. E a gente sempre faz as nossas vibrações, e vibração é mandar luz para aqueles que estão ao nosso redor. E aí a gente vai lembrando de todas as pessoas, de todos os momentos, as situações que a gente sabe que precisam ser envolvidas em luz, e os nossos pensamentos vão até lá, iluminando o nosso planeta Terra, o nosso Brasil, os nossos queridos que estão ao nosso redor, aqueles que passam necessidade nas ruas, nos hospitais, que estão doentes, que se perderam em todo tipo de vício, de violência, que todos eles recebam os nossos pensamentos de luz, porque a harmonia do mundo depende de cada um de nós. Enquanto um estiver desequilibrado, haverá desequilíbrio no mundo. E nós fazemos parte dessa grande engrenagem. Então, que os nossos pensamentos possam envolver a todos que se encontram no nosso caminho. E a gente pede por nós mesmos vibrações de luz e de paz, para que sejamos fortes, para que sejamos atentos na condução dos nossos destinos. E deixamos uma vibração em branco, com muita luz e com muita fé, para que nossos amigos espirituais levem aonde for mais necessário. E encerramos o nosso Evangelho com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Que a semana comece envolvida em muita luz, muita paz, esperança e fé para todos nós. Graças a Deus.